Olá, meus queridos irmãos e irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isso, recebo os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte, da autoria do ilustre pastor Leandro Silva, e que tem como título, abro aspas, Semeaduras abençoadoras na seara do Senhor, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer o que a Bíblia ensina sobre a parábola do joio e do trigo, seus ensinos e verdades espirituais. Também perceber que Deus planta a boa semente em nossos corações, mas o inimigo de nossas almas tenta introduzir o joio. E, por fim, praticar. A boa semente de Deus é o Evangelho da salvação. A fé na pessoa do Salvador Jesus Cristo. Você tem sido um semeador das boas novas? Vamos ao texto áureo. Nós encontramos no livro de Salmos, capítulo 126, versículo 66, que leio, abro aspas. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Outros textos bíblicos inspirativos. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Abro aspas. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Ó Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: Não. Porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Outra referência bíblica e curiosa. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram:
explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Vamos à introdução desta bonita lição. A agricultura nos tempos bíblicos era algo de muita importância para o povo daquela época, pois se tratava do meio de sobrevivência da maioria das pessoas. Quando o povo judeu entrou em Canaã e passou a cultivar a terra depois de 40 anos de vida no deserto, eles começaram a fazer um trabalho num país extremamente rico em plantas. Moisés advertiu o povo judeu de que o clima em Israel era incerto e que sua segurança estava em Deus, que proveria as chuvas anuais, conforme registrado em Deuteronômio capítulo 11, versículos 10 a 15. As chuvas eram tão incertas que a religião canaanita se baseava numa forma de magia que assegurava a fertilidade do solo. Para eles, Baal era o deus da tempestade, conforme registrado em Deuteronômio capítulo 11, versículos 16 e 17. Os dois cereais mais importantes eram o trigo e a cevada. Embora o panço, ou milhete, milho miúdo, fosse também plantado, conforme registrado em Ezequiel capítulo 4, versículo 9. O trigo crescia na planície filisteia costeira, no Vale do Jordão e no Jezreel. Este é o contexto da parábola do trigo e do joio que lemos inicialmente. Jesus se utiliza de uma prática comum e de conhecimento de todos. Assim, a mensagem que ele desejava passar através da parábola seria entendida por aqueles que estivessem realmente interessados no reino de Deus. Assim como o homem da parábola semeia sementes em seu campo, todos nós semeamos alguma semente em algum campo da vida. Isso serve tanto para a semeadura natural, como para a semeadura espiritual. Vamos nos aprofundar para sabermos mais sobre este assunto. E iniciamos com o tópico 1, que tem como título Semeando Boa Semente. O texto afirma que o homem semeou boa semente no campo. Segundo já lemos anteriormente, nas terras palestinas, era preciso saber o tempo certo
e a forma certa de plantar a semente. Também era preciso contar com a ajuda de Deus, que enviava as chuvas para abençoar a colheita. No entanto, o tipo de semente a ser plantada era de responsabilidade do agricultor. O semeador tinha que proteger a semente dos pássaros e da seca. Também tinha que arar a terra para poder semear. Depois de todo esse trabalho e responsabilidade, se plantasse a semente errada, a semente que não era da época certa, seria uma enorme perda de tempo. Assim também nós precisamos semear a semente certa. E espiritualmente falando, a semente que podemos semear e sem medo de errar é o Evangelho de Cristo. Neste ponto, uma pergunta se faz necessária. Sabemos exatamente o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Que tal refletirmos sobre o que ele não é? Então, o Evangelho não é emoção ou entretenimento. O Evangelho não é ferramenta para enriquecer ou lucrar. O Evangelho não é destaque para tornar alguém famoso ou celebridade. O Evangelho não é religiosidade e nem práticas mecânicas sem vida. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para transformar e libertar o coração pecador que se rende e se submete totalmente a Cristo como Senhor e Salvador. A pessoa que o recebe se torna nova criatura, é selada com o Espírito Santo e passa a viver em novidade de vida. E a cada dia, o Evangelho vai germinando e crescendo no interior dessa pessoa, o que reflete também em seu exterior. Assim como uma semente plantada no solo, que vai germinando e crescendo até se tornar uma planta ou uma árvore frutífera. Na explicação dessa parábola, conforme registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 37 e 38, que leio, abro aspas, ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Sendo o semeador da boa semente o próprio Filho do Homem, que é Jesus. E as sementes são os filhos do reino. Entendemos então que o Evangelho verdadeiro dá frutos, assim como a boa semente dá frutos. E quais são esses frutos? Pessoas transformadas, libertas, salvas e curadas. Só o verdadeiro Evangelho faz isso. Somente a boa semente produz bom resultado. Aplicação para a reflexão. Existem muitas pessoas desanimadas e frustradas na vida cristã. Outros que dizem que conheceram a Jesus e tiveram contato com a palavra de Deus, mas não demonstram transformação de vida.
Essas pessoas realmente experimentaram a boa semente? Vamos ao tópico 2. O inimigo semeou o joio no meio do trigo. A parábola continua afirmando que um inimigo semeou o joio no meio do trigo, enquanto todos dormiam. Isso está registrado no verso 25, que já lemos. Se voltarmos às técnicas agrícolas utilizadas naquela época, saberemos que os grãos de trigo ficavam misturados com todo tipo de fragmentos soltos que havia no chão do terreno. Tudo era colocado em grandes peneiras que permitiam que o grão passasse, mas deixavam quase todos os detritos para trás. Era também necessário remover quaisquer grãos de joio nesse estágio. O joio é chamado de praga ou erva daninha. No Novo Testamento, ele aparece idêntico ao trigo até que o grão amadurece, quando se torna escuro e não amarela. Por isso o semeador peneira bem antes de semear, para que o joio não seja plantado por engano, junto com o trigo. No caso da parábola, isso foi feito propositadamente para causar um prejuízo. Por essa razão, precisamos tomar cuidado com as semeaduras que realizamos em nossa vida, principalmente no cuidado que a semeadura necessita entre a plantação e a colheita. É nesse período que tudo pode acontecer. Na semeadura natural, muita coisa poderia dar errado. Muito sol queimaria a semeadura, muita chuva encharcaria ou levaria a terra e a semeadura morro abaixo. O grão fica bem seco na época da colheita e haveria risco de incêndio. Era necessário manter o solo livre de ervas daninhas, capinando de dezembro até fevereiro, quando as temperaturas começavam a subir no final de março e início de abril. As chuvas da primavera chegavam, conforme registrado em Joel, capítulo 2, versículo 23. Assim também na semeadura espiritual. Todo cuidado é pouco. O processo da semeadura até a colheita é um processo de vigilância e atenção, porque temos um inimigo que possui uma rede maligna de demônios, espíritos malignos, com tempo de sobra e vontade infernal de nos atrapalhar a cada passo de nossa vida. O diabo não precisa fazer muito. Somente semear algo que atrapalhe todo o processo. Pois, naturalmente, nossa vida nessa terra já é difícil. Lembremos-nos do texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 17 e 18, que leio, abro aspas. Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Na explicação da parábola, Jesus diz que o joio são os filhos do maligno, e o inimigo é o diabo.
em nossa semeadura espiritual, é preciso muito cuidado para não semearmos em situações erradas ou enganadores. Se descuidarmos, se vacilarmos com o processo, corremos o risco de o inimigo colocar um de seus filhos malignos próximo a nós. E se não formos atentos, podemos nos deixar enganar, pois assim como o trigo e o joio se parecem, os filhos do maligno podem se parecer com os filhos de Deus. Aplicação para a reflexão. A Bíblia nos alerta. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Encontramos esta referência bíblica em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Você está preparado para ficar firme contra as ciladas do diabo? Vamos ao tópico terceiro. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Ao retornarmos ao texto da parábola, vemos que os servos daquele homem perceberam que o joio havia sido semeado. Provavelmente porque viram que as plantas estavam com aparência diferenciada. Então o instinto lhes dizia para arrancar o joio naquele exato momento. Mas o homem disse não. E por que não? Porque se os servos arrancassem o joio, poderiam danificar o trigo também e com todo o trabalho, dedicação e empenho que era necessário para uma semeadura em Israel. Não valia a pena jogar tudo fora e esperar até a próxima estação de semeadura para começar tudo de novo. A solução seria deixar que eles crescessem juntos, até o tempo da colheita. E quando esse dia chegasse, aí sim, seria feita a separação. E cada um iria para o local determinado. O trigo para o celeiro, para ser vendido e transformado em alimento. O joio para o fogo, para ser queimado. Aqui nesse ponto, duas considerações. Primeiro, não é possível, até a volta do Senhor, separar totalmente os crentes e os descrentes, embora os filhos de Deus vivam separados dos incrédulos em sua maneira de viver, conforme registrado em Romanos capítulo 12, versículo 2. Afinal, o texto diz claramente: o campo é o mundo. Aqui, a boa exegese nos aponta não para o contexto da igreja, e sim para a realidade da convivência entre pessoas que pertencem ao reino e tanta gente que está fora dele. Esta parece ser realmente a lição principal da parábola do joio. O Novo Testamento ensina o exercício da disciplina eclesiástica e instrui a respeito das medidas a serem tomadas para, tanto quanto visível e possível, eliminar o mal.
Por outro lado, existem situações que não conseguimos resolver de imediato, como algo que começou errado ou que não foi bem alicerçado, e no meio do processo verificamos que houve um erro no início de tudo. Nossa reação normalmente é igual aos servos da parábola. Vamos arrancar tudo agora mesmo e começar de novo. Mas isso, apesar de lógico, na maioria das vezes, vai arruinar todo o processo. Se não deu certo para iniciar da forma mais ideal possível, confiemos no Senhor da Seara. Ele vai nos ajudar neste processo da semeadura. É verdade que será necessário aguentar alguns contratempos. Dará mais trabalho e haverá desgastes. Mas no final, quando chegar o tempo do resultado, tudo o que foi feito de bom será considerado e o restante queimado e jogado fora. Na explicação da parábola, Jesus afirma que isso é uma ilustração do que vai acontecer naquele último dia. Ele diz que o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Até lá, estamos no processo, em direção ao tempo da colheita. Aplicação para reflexão. Você já viveu uma situação de ter que tolerar o joio? Teve que esperar até o final para ver o resultado, pois se arrancasse no meio do processo, tudo poderia se perder? Conclusão. A vida cristã pode ser equiparada ao processo de semeadura e colheita. Nos esforçamos para ser trigo de Deus, enquanto nos distanciamos de tudo o que é joio, embora não possamos eliminá-lo totalmente. Assim vamos caminhando até aquele dia, o dia da colheita, quando viveremos para sempre com o Senhor da Seara. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude. Amém.